Tabelando nos esportes, segunda-feira, 8 de maio de 2023, falando de esportes em Nepomuceno, na região e no estado de Minas Gerais e de tudo que acontece no Campeonato Brasileiro. Hoje, sem Edmundo Militani, não estaremos tabelando, estaremos sim, ou pelo menos agora só, também não, porque nós temos aqui a nossa repórter cinematográfica, a Joyce Souza, conosco. Desejamos que todos possamos ter uma excelente semana. Nós tivemos uma rodada especial do Campeonato Brasileiro, vamos falar sobre ela, mas começamos hoje com as equipes de Nepomuceno. Não temos ainda informações do Boca, que jogou na Cachoeirinha, que é um distrito da cidade de Coqueiral, o Boca Juniors. Logo, logo, naturalmente, vão nos enviar estas informações de como foi o jogo do Boca. O Cruzeiro de Nepomuceno disputa a Copa Rede mais Record TV. E o Cruzeiro foi a Três Corações e perdeu por 2-1. É o segundo resultado negativo do Cruzeiro nos últimos dias. O Cruzeiro perdeu na semana anterior para uma equipe de Lavras, o Nova Lavras, no estádio Dr. Getúlio Lima, o campo do América. O Cruzeiro jogou com Aloísio, Ceará, Vagão, Igor e Gudão, Hugo e Douglas, os dois homens de meio de campo, com o Max na criação, e no ataque 3 homens, meio atacante o Wellington, o Gerfinho e o centroavante foi o Zé Fredes. O Cruzeiro perdeu esse jogo por 2-1 e participaram no segundo tempo. O Gudão saiu, entrou o Ednelson, o Vagão saiu, entrou o Batatinha, o Max saiu, entrou o menino craque Jojo. O time do Cruzeiro tem mais compromissos no próximo final de semana e no decorrer desta semana aqui no Tabelando nos Esportes, vamos ficar sabendo de tudo. No dia 6, no sábado, aconteceu pela Copa Alterosa de Futebol de Base uma rodada. Interessante que são Sub-13, Sub-15, Sub-17, essa Copa Alterosa, ela é muito democrática, é muito abrangente e cidades próximas disputam, Nepomuceno disputa, e nós vamos ter muitas informações sobre essa Copa Alterosa ainda. O Team Evangélico, vem aí em Nepomuceno o Team Evangélico, são os jogos que vão acontecer e nós vamos buscando essas informações no decorrer do tempo. Tem evangélico em Nepomuceno, vai ter em Nepomuceno uma grande reunião para se decidir como vai ser a situação. Da Capoeirinha, o Vitinho continua sem nos mandar informação e nós também já contactamos o Simonal, o Vitinho e tal, nós vamos dar uma chegadinha lá, estamos devendo esta visita para o futebol amador da Capoeirinha, que tem uma arena muito boa, um campo de futebol muito interessante, fica no município de Nepomuceno, às margens da 265. Quem passa indo para sentido Santana da Vargem vai ver do lado direito, muito bonito, muito bem arrumado, muito bem controlado ali. O Jaime Gervásio deve vir aqui essa semana, como também o Alan do Cruzeiro. Nós temos que combinar isso, a questão de horários. O Alan trabalha todo dia, o Jaime também, mas vamos acertar essa situação para que possamos ter mais notícias aqui no Tabelando do nosso futebol, o futebol na cidade. Quero mandar um abraço para o Carlinho Bissalão, ex-craque do América Futebol Clube Nepomuceno. Eu vi ele esses dias pelas ruas, mas não tive tempo de parar para conversar com ele. Ponta esquerda mais vibrador da história do futebol do Nepomuceno. E o meu craque Gegela, batedor de faltas infalível, também do América Futebol Clube Nepomuceno, que mantém as suas escolinhas de base, e nós não estamos vendo outra movimentação que não seja essa, mas parece que vem aí um campeonato municipal em Nepomuceno, comandado pelo América Futebol Clube, que tem uma diretoria dinâmica e a gente espera que aconteça. O futsal em Nepomuceno, a Copa do Comércio,
Tem jogos marcados para essa semana, dia 8, hoje, segunda-feira, Copa do Comércio 2023, Autoescola Lucas contra Lucas Story. Portanto, é Lucas de um lado, Lucas do outro. Esse é um dos jogos. Esse jogo está marcado para as 19 horas. E às 20 horas vamos ter o jogo da Cervejaria e Juninho da Neide, nosso amigo Juninho, nosso craque Juninho, contra Ecocrontal. São esses jogos. Está marcado também um terceiro jogo, que é um time chamado Leicester, Salão do Marcelo e Mercearia Oliveira. Esses jogos acontecem na quadra do chamado Filipão, que é o ginásio coberto que tem em Nepomuceno. Um abraço também para o João 30, ontem nós nos encontramos, um dos craques do futebol de Nepomuceno. E vamos ao profissional. E no futebol profissional nós temos o Cruzeiro ganhou. E ganhou com propriedade. E ganhou bem, jogando em casa. Mas ganhou bem a equipe do Cruzeiro e contra um Santos aguerrido. O placar foi 2-1 e o jogo foi no sábado. Mas o Cruzeiro mostrou algo muito importante. O time do Pepa mostrou entrosamento. O Pepa tem pouco tempo de trabalho, mas o time já mostra uma identidade. O outro jogo muito bom aconteceu às 21 horas pelo Campeonato Brasileiro entre o Fluminense do Pedro Rangel e o Vasco dos portugueses, como eu, Gegela, Pirola, descendentes de portugueses. O jogo foi 1-1. E o América Mineiro no domingo foi jogar contra o Cuiabá, jogo às 11 horas. Os grandes do futebol mundial estão defendendo que essa questão de horário, jogo debaixo de sol, não é bom para os próprios jogadores, para a saúde dos jogadores e para o desenvolver da partida. Estão acontecendo muitas mudanças, ou estão iniciando-se revoluções no mundo do futebol mundial. Os grandes nomes do futebol mundial na Europa estão mudando conceitos e tal e tal. Essa questão de jogar debaixo de sol, eles estão dizendo que isso aí prejudica a saúde do atleta. E o América Mineiro jogou às 11 horas contra o Cuiabá, na casa do América em Belo Horizonte. Perdeu o jogo, é o quinto consecutivo. O América não ganha de ninguém. Já o São Paulo, às 16 horas, ele jogou contra o Internacional. Eu vi um pedacinho só desse jogo e fiquei com muita pena da bola. Sofreu demais a bola, porque o chute, o tratamento com a bola, ele requer arte, ele requer cuidados. O que tem de brucutu de academia, que as academias formam certos brucutus sem talentos que querem jogar bola dando pancada na bola. Bola não aceita pancada, bola aceita carinho, tratamento. E o jogo do São Paulo com o Internacional, que se viu mais foram brucutus correndo atrás da bola. Agora um jogo que já chamou mais atenção foi um clássico do Atlético Paranaense, que recebeu o Flamengo em casa e venceu por 2-1. O jogo do São Paulo venceu por 2-0. Mas nesse jogo do Atlético também assisti alguns lances de jogo do Atlético Paranaense contra o Flamengo. É um time arrumado, o Atlético Paranaense, um time que tem padrão, um time que tem vontade, contra um Flamengo que está desarrumado, com um treinador desajustado, e aí o desastre é certo. O Santos saiu machucado nesse jogo. Nesse jogo aconteceu um fato muito interessante. Os dois gols estavam abençoados. De um lado o Santos do Flamengo e do outro um Santos só, mais Bento, o goleiro do Internacional. E o São Bento venceu o Santos, um Santos só com mais fé acabou ganhando. Bahia venceu o Coritiba por 3-1 e o Botafogo deu um pulinho na tabela, lidera a tabela porque venceu o Atlético Mineiro por 2-0 e o Hulk falou assim, merecemos perder. 5-0 para o Palmeiras em frente ao Goiás, 2 verdes em campo, não muda muito, porque o Palmeiras é o Palmeiras. E o Grêmio ficou no 3-3 com o Bragantino. E vai fechar a rodada do Brasileirão hoje com Corinthians e Fortaleza. Os resultados que a gente fala aqui, todo mundo já sabe. Mas tem alguns detalhes que a gente gosta de mostrar. Por exemplo, Santos de um lado e Santos do outro, Bento de um lado. Algumas coisas, o Gabigol
criando problema, mas esse aí, o meu irmão, o Hugo Botelho, da ESPN, me disse quando ele estava começando, com 12, 13 anos, na Vila Belmiro. O Hugo chegou para mim e falou: lá no Santos está surgindo uma estrela, só que tem um detalhe, é uma polêmica, uma estrela polêmica, uma estrela diferenciada, é o Gabriel, mas eles estão chamando ele de Gabigol, com 13 anos. Ele botou na cabeça que só ele que sabe fazer gol, e ele sabe. Então é um jogador polêmico no futebol brasileiro. Foi para a Europa, não deu certo, voltou, e onde passa ele faz gols, mas é polêmico. Nós estamos fechando esta edição do Tabelando, hoje sem o Edmundo Militani, e desejando que todos possamos ter uma excelente semana. Vem aí daqui a pouco o JB Notícias, e temos flash durante todo o dia, notícias factuais na hora, aqui na TVJ, uma TV útil, que todos possamos ter um ótimo final, uma ótima semana, com saúde, com alegrias. Nunca se esqueça, aqui TVJ é uma TV útil.